E, ó, as pessoas, filho. Ó, primeira vez que ele aparece aqui nas minhas lives. Ó, dá um tchau pro Tudo bem? pessoal. Ó, dá um tchau pro amiguinho do papai com essa mão, que a outra ele não tá vendo. Bom, Ó, tá com insônia hoje, pela primeira vez. Eu acho que a gente vai ter que desligar aqui no Facebook, talvez, porque não tá dando pra dividir a tela. Olá, Wesley, seja muito bem-vindo. Evandro, que já está acompanhando aí minhas lives, já faz um tempinho. Bem, é. Seu filho agora que está aparecendo para mim no Facebook, só para ter ideia do delay. entendi. Olha só, interessante. Enfim, acho que a gente vai encerrar aqui no Facebook para a gente começar logo, não é isso? É isso aí, Evandro, quer aprender. Evandro aí tá com o maior pique. O que que tu acha da gente encerrar no Facebook, então? Tá, você que sabe. Se quiser, pode encerrar, não tem problema não. A gente fica aqui só no Instagram. Infelizmente, já tem gente me acompanhando aqui no Facebook. Então fica aí. Acho que o pessoal do Facebook não vai me ouvir, né? Isso, o É, problema o é esse. pessoal não vai te ouvir. Então vamos lá, a gente já tem uma audiência aqui no Instagram. Seja muito bem-vinda aí, Paula, Marquinho. Vamos começar então, vou encerrar aqui o Facebook. Uhum. É muito mais fácil usar no celular o Facebook, agora no computador é outro esquema. Vamos lá então. Primeiramente, vamos lá, Evandro, é isso aí. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Gustavo, lembrando a todo mundo que esse é o meu sexto vídeo, minha sexta live de uma série de 7 lives seguidas, que começou segunda-feira e essa série finaliza amanhã com o último vídeo sobre meritocracia nas empresas familiares. O tema da live de hoje é sobre negociação, técnicas de negociação a serem aplicadas nas empresas familiares. Na live de hoje, eu tenho como convidado aqui o Gustavo, meu colega, também professor da Fundação Getúlio Vargas. Gustavo, seja muito bem-vindo aí. Se Antônio, apresente aí. Antônio, é um grande prazer estar aqui junto com você, né, para a gente falar um pouco num tema bastante importante, né, que é negociação, principalmente ligado ao aspecto das empresas familiares. E, mais uma vez, eu estou aqui à disposição de todos para a gente poder bater um papo, uma conversa, uma coisa bem mais descontraída, né? Para a gente discutir um pouco aí sobre essa temática bem interessante, né? Acho que de grande interesse para muitas pessoas, né? Sabendo aí da importância que as empresas familiares têm aqui no nosso país. É isso aí. Evandro, Paula, todo mundo que está assistindo a gente, tem um coraçãozinho aí no canto direito inferior. Clique nesse coraçãozinho várias vezes durante a live para impulsionar nossa live aí no Instagram. Tem um aviãozinho aí no canto inferior também, aí na parte de baixo do vídeo. Compartilhem com quantas pessoas vocês quiserem essa live para trazer mais e mais gente para cá. Vamos lá então, vamos começar a nossa live de hoje, Gustavo, falando sobre a Zopa, Azul, que é a Zopa, não é isso? é isso. Que é uma faixa intermediária aí de preço que é estabelecido numa negociação, o mínimo e o máximo. Como é que se dá isso daí? Como é que se aplica isso? Bem, essa é uma técnica interessante, né? Na hora que a gente negocia, né? A gente determinar a nossa ZOPA, que é exatamente o que você falou, que é essa zona de acordos Isso. possíveis. Então, isso vai ter nos limites máximos e nós temos limites mínimos, tanto na parte, vamos imaginar, de um vendedor ou de um comprador. Então, vamos imaginar que esteja negociando a compra de um equipamento para a minha empresa, tá? E para esse equipamento, eu gostaria de pagar R$ 8.000, sendo que o meu limite máximo seria até R$ 10.000. Então, o que eu desejo é R$ 8.000, sendo que o meu limite máximo para comprar, adquirir esse equipamento seja de R$ 10.000. Da mesma forma, nós vamos ter a outra parte. Nós vamos estar lá o fornecedor, que ele vai tentar vender esse equipamento com o preço máximo possível, né? Vamos imaginar que ele queira vender a R$ 12.000,
mas ele aceita negociar até R$ 9.000. Então, ele tem um preço máximo e tem um preço mínimo. Então, a Zopa, essa zona de acordos possíveis, vai se dar entre esses R$ 9.000, que é o limite mínimo que ele aceita, e os R$ 10.000, que é o meu limite máximo, aonde eu quero adquirir aquele produto. Então, na hora de negociar a compra de um bem, de um serviço, né, é importante a gente definir muito bem a nossa Zopa, tá? Definir nossos preços de ancoragem, porque normalmente isso vai acontecer. Então, a Zopa vai se dar nesses limites mínimos e máximos, né, onde a negociação pode ser bem realizada. Né? Então, é importante isso, né? Ou seja, o comprador, né, uma parte ele vai ter a sua Zopa e também a outra parte vai ter a sua Zopa na hora da negociação. Né? Legal, muito bacana saber disso para a gente poder se preparar para uma negociação, né? Na hora que a gente quiser, por exemplo, resolver um conflito, que é uma das coisas que mais tem nas empresas familiares, ou então Sim. querer comprar e vender um bem. Agora, me diz uma coisa, Gustavo, na hora que a gente for, por exemplo, negociar um bem, a gente chega com o fornecedor, já procura saber qual é o mínimo e o máximo do preço dele? Como é que é? Não, A a gente já primeira começa a coisa, né? negociação sabendo, perguntando isso? Aham. A primeira coisa é importante destacar que existem fases, né, na negociação. Né? E uma das primeiras fases é a fase de planejamento, é a fase de preparação. Uma negociação, assim como qualquer atividade, qualquer processo, né, envolve um bom planejamento. Então, inicialmente, nós temos que começar com um bom planejamento, um bom preparo, tá, nessa negociação. Primeiro, eu tenho que saber muito bem o que eu quero, qual o meu objetivo, deixar essas coisas bem claras, né, na hora de eu entrar na negociação propriamente dita. Então, obviamente, nesse momento de planejamento, nesse momento de preparação, eu já tenho que pensar na minha Zopa, eu tenho que já pensar nesses limites máximos e mínimos, né, na qual eu posso negociar. E também tem um aspecto interessante nessa fase de preparação, é estabelecer, tá, o que nós chamamos de BATNA, né, ou alguns autores trabalhando aqui para a língua portuguesa de máquina, né? Que seria a melhor alternativa caso não haja um acordo. Então, são elementos essenciais na fase de preparação. Então, antes de iniciar a negociação, eu devo deixar bem claro quais seriam a minha Zopa, esses meus limites máximos e mínimos que eu posso trabalhar, e também determinar a minha BATNA, né? Ou seja, a minha melhor alternativa caso não haja algum acordo. Então, isso vai me dar o quê? Isso, na hora de negociar, isso vai me dar mais poder de barganha. Né? Então, eu já tenho que ir preparado, eu já tenho que ir planejado em cima da minha BATNA. Então, a BATNA nada mais é, aqui o nosso plano B, né? Seria o nosso plano B. Tá? Então, é nessa fase da negociação, vai ser nesse planejamento, nessa preparação, que eu tenho que determinar já as minhas BATNAs, as minhas outras. E na hora da negociação, né, que a gente vai depois entrar com uma outra fase, que é a fase da pesquisa. Tá? É uma fase importante, que é essa troca de informações. Então, eu tenho que entender muito bem quem vai ser outra parte. Então, vou imaginar que eu estou negociando com uma empresa. Como é que é essa empresa? Qual a cultura dessa empresa? Quem é o gestor da empresa? Qual é a característica que essa empresa tem? Então, quanto mais informações eu tiver, melhor vai ser na hora de preparar, fazer esse planejamento. Então, eu tenho que pegar a maior número de informações possíveis. Até interessante, eu me lembrei agora, eu fui participar de uma negociação, e é uma negociação difícil, a outra parte tinha digamos, uma fama, né, de ser um cara muito intransigente e tudo mais. E o que aconteceu? Nessa pesquisa, né, eu descobri que a pessoa era um fanático torcedor de um time de futebol aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, sabendo disso, né, quando iniciei as conversas, me reuni com ele e tudo mais, eu comentei assim, né, no início, aquela coisa mais descontraída, né, uma coisa mais informal, mas comentei com ele que o time e tal.
E ele foi, ou seja, foi quebrando o gelo. Então, essa fase de pesquisa é interessante, né? Porque a gente vai conseguir pegar o maior número de informações possível. Então, eu tenho que conhecer a empresa, a cultura, quem é aquele perfil daquele gestor, como é que as negociações anteriores já se ocorreram, lembrando sempre que a negociação ela é única, a negociação é exclusiva. Isso significa dizer que, mesmo que eu venha negociar com a mesma pessoa futuramente, vai ser uma outra negociação. Então, eu sempre comparo a negociação com um projeto. Da minha forma, um projeto, cada projeto ele é único. Uma negociação futura, mas única, ela é exclusiva. Então, é nessa fase, né, que a gente tem que buscar determinar a nossa BATNA, é nessa fase que a gente tem que determinar a nossa roupa, porque na hora a gente vai tentando descobrir informações, né, que a gente vai jogando perguntas essas que podem ser abertas, fechadas, para que a gente possa entender também qual que seria essa zopa, ou que até mesmo qual que seria essa BATNA da outra parte, né? Isso. Gustavo, só lembrando aqui para os nossos participantes aqui da live, fiquem à vontade para deixar perguntas, comentários aí, que vai ser o maior prazer aí responder para vocês. Vamos lá. Nas empresas familiares, Gustavo, que eu venho mais percebendo, uma das coisas, pelo menos, que eu venho mais percebendo, é que na hora de fazer uma negociação, o conflito já existiu. A negociação deveria ter sido feita antes do conflito ter acontecido. É aquele negócio do brasileiro, não gosta de se planejar, como a gente falou aqui na live de quarta-feira, sobre planejamento sucessório, prefere fazer as coisas à medida que elas vão acontecendo. E na hora de fazer uma negociação, as pessoas querem resolver um problema com uma outra, mas quando vai resolver, já estão com várias coisas mal resolvidas com aquela outra pessoa. Não somente o assunto mal resolvido, mas coisas com a pessoa mal resolvida. Aí envolve uma das coisas mais importantes, a mistura de interesses e pessoas. O certo numa negociação é você focar nos interesses. Sim. Você tem que deixar o seu ego de fora, colocar a sua vaidade de fora da sala de negociação e focar no interesse. Só que eu começo a perceber que quando dois membros de uma mesma família começam a dialogar, um começa a atacar o outro. Porque tu é isso, porque aquilo outro, começa a falar interesses. Mas logo depois se exalta e começa a falar de posições. Interesses e posições são duas coisas diferentes. Para uma negociação dar certo, o foco tem que ser interesses. Só que numa empresa familiar, o foco acaba sendo o quê? Posições, muitas vezes. O que você tem a nos falar sobre isso daí, sobre essa polêmica? Sim, realmente você comentou muito bem, né? O foco de qualquer negociação tem que se basear em interesses e não em posições, porque as posições acabam colocando um marco, né? Então, é aqui, daqui não saio, né? Daqui não vou além. Então, a busca de interesse, porque quando a gente fala de trabalhar os interesses, nós estamos trabalhando o quê? Aquela negociação, que é aquela negociação que nós chamamos de ganha-ganha, tá? E não aquela negociação ganha-perde. Porque uma negociação, normalmente, uma negociação trabalhada em cima de posições, é aquela negociação que tem aquela característica de ganha-perde. Né? É aquela negociação que nós chamamos de uma negociação que tem uma característica mais competitiva, tá? Que aí eu enxergo a outra parte como fosse um adversário. Tá? Eu não enxergo a outra parte como uma pessoa que possa colaborar para encontrar soluções, né, para que haja um determinado consenso. Então, isso é a parte da negociação que a gente trabalha as posições. Agora, claro que a gente tem que buscar os interesses. Se é nos interesses que há o ganho mútuo, né? Ou seja, aquela negociação ganha-ganha. E existe aí uma velha história que dois irmãos disputando uma laranja. Né? Não sei se você conhece essa história. Né? Tinha dois irmãos disputando uma laranja para ver quem é que teria a laranja. Tá? E aí ficava, não, a laranja é minha, a laranja é sua, não, ela é minha, não, toma aqui, não sei o quê. Ficava disputando. Tá? Mas, então, eles estavam disputando o quê? Posições. Né? E não estavam chegando a um consenso, porque cada um queria a sua laranja. Então, como eu falei, a
posição é aquele tipo de negociação onde sempre vai ter aquela pessoa que tem a parte ganhadora, né? E a perdedora. É aquela negociação normalmente que ganha-perde. Mas as pessoas não estavam lidando, né? Não estavam percebendo a questão dos interesses. Quais são os interesses? Por que você quer essa laranja? Você quer essa laranja para quê? Um queria laranja para o quê? Fazer o suco da laranja, queria o sumo da laranja. E o outro estava querendo casca da laranja para fazer um doce de laranja. Entendeu? Então, aí que estão os interesses. Né? Então, nos interesses, quando eu trabalho os interesses numa negociação, é o ganha-ganha. Então, um ganhou o suco, ganhou para fazer o suco da laranja, e o outro ganhou a casca da laranja para fazer o doce de laranja. Então, essa que é a ideia. Né? Ou, por exemplo, nós podemos dar um outro exemplo, numa negociação. Vamos imaginar que a empresa esteja negociando com o funcionário um aumento salarial. Uma coisa é quando o funcionário chega assim para o empresário, né? Olha, você... eu quero um aumento de 15% no meu salário. Eu quero um aumento de 15% no meu salário. Isso eu estou trabalhando aqui uma posição. Sempre que a gente trabalha a posição, é muito mais difícil a gente chegar no consenso. Diferentemente do interesse. Qual é o interesse maior? É o aumento salarial. Então, de repente, eu posso negociar. Olha, eu não consigo, de repente, chegar aos 15%, mas a gente consegue fazer, de repente, um benefício aqui, outra coisa aqui e tal. Então, a gente consegue ajustar melhor. Tá? Então, é muito importante, né, trabalhar sempre os interesses, né, e não as posições. Como você falou assim dessa questão da questão sucessória. Então, vamos imaginar, né, por exemplo, dois irmãos brigando, né, uma disputa sucessória. Né? Então, aí, essa disputa, né, é aquele tipo de negociação conflituosa, aquela negociação competitiva. Né? Não, eu que vou assumir, eu que vou assumir. Então, eles não estão pensando, digamos assim, num bem maior, que seria a empresa como um todo. Né? Que seria uma negociação colaborativa ou cooperativa, que muitos autores também trabalham, essa terminologia, né, que seria essa de ganha-ganha. Não, gente, vamos parar, vamos sentar, vamos pensar o que é melhor para a empresa. Em vez de ficar nessa disputa, né, a sucessória, não, eu que vou assumir, não, você que vai assumir, ficava nessa disputa. Então, essa é a questão, né, de buscar sempre os interesses e não as posições. Isso, e focar nos interesses, e não Interesse. exatamente nos problemas que você tem com a pessoa. Com certeza. Respondendo aqui... Oi? Separando as pessoas, né? Exatamente. Para não atacar a separar pessoa, as né? pessoas dos problemas. Né? Numa negociação, por mais que eu não goste da pessoa, tem que trabalhar, fazer essa separação das pessoas. Então, eu não posso colocar a pessoa, envolver a pessoa nessa disputa, ou seja, separar a questão da pessoa dentro da disputa. E lembrando mais uma coisa, Troncato, uma coisa importante, quando a gente fala dos interesses, é sempre bom destacar que os interesses são aqueles interesses, os reais, as reais necessidades, os reais interesses. Porque muitas das vezes a gente acaba se confundindo apenas naquilo que é declarado, naquelas necessidades que são apenas declaradas. Mas a gente tem que buscar as reais necessidades e não apenas aquilo que é declarado. É verdade. Boa observação. Eu adorei a pergunta aí da Cláudia, achei importantíssima. Vocês acham que a primeira sucessão pode ter mais condições de ter sucesso que a segunda ou demais? Vamos lá. Qual é a vantagem da primeira sucessão? Que você vai ter experiência para fazer as demais. Só que quando você for fazer as outras sucessões, muito tempo já vai ter passado, muitas coisas já vão ter mudado, a maneira de se fazer sucessão já vai ter mudado, as condições de mercado já vão ser outras, os concorrentes vão ser outras, porque você não faz a sucessão a cada 3, 5 anos, leva mais tempo. Você faz uma sucessão, enfim, em média a cada 30, 40 anos. Aí a gente pode tirar esse período aí no mínimo. Então, a tendência é de você fazer as próximas sucessões com mais facilidade, mas não necessariamente isso quer dizer alguma coisa em função das condições de sucessão e de mercado mudarem. Mas, por outro lado, é muito mais fácil fazer a primeira sucessão, porque quando você faz a primeira sucessão, você tem um número menor de familiares para administrar esses conflitos, esses interesses.
Porque quando você vai fazer as próximas sucessões, a família vai aumentando de tamanho. Na segunda geração, que é a primeira sucessão, vamos supor, tem 3 filhos. Aí na próxima sucessão, aí já tem filhos e sobrinhos. Aí depois tem cada irmão e sobrinho já quer colocar seus filhos. Enfim, a cada geração, segunda, terceira, quarta, quinta, vai aumentando o número de familiares. E a empresa não consegue comportar essa quantidade muito grande de familiares. Aí você vai ter que ter técnicas de negociação muito mais apuradas para poder ajustar quem que vai entrar, quem que não vai. Você vai ter que lançar mão de outras ferramentas de gestão, como, por exemplo, a governança corporativa, para saber qual é o familiar que vai ter que entrar e qual é o que não vai, começar a colocar regras e por aí vai. Então, essa pergunta da Cláudia é de fundamental importância. Agora, aí a Cláudia disse assim, sim, divergências de gerações. Exatamente, ainda tem isso, divergências de gerações. Exatamente. A gente falou aqui numa das primeiras lives dessa semana. A gente tem numa empresa familiar várias gerações trabalhando juntas. Nós temos a geração dos tradicionais, que é a geração do meu pai, que são pessoas nascidas até em 1945. Depois nós temos as gerações Y, nós temos as gerações X, Y, Z, tem os baby boomers ainda, depois dos tradicionais, e agora a gente tem a geração F5, que é essa garotada que está vindo aí. Então nós temos 6 gerações trabalhando numa empresa familiar. É uma diferença de interesses para você negociar e de egos muito grande numa empresa familiar. Pois é, é uma isso mesmo. diversidade imensa, Não é né? isso, Gustavo? Com certeza, é uma diversidade imensa. Essa questão dessas divergências que pode acontecer, que a Cláudia aí colocou, em gerações, de interesses e tudo mais, é interessante, né, que isso envolve conflitos. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem irmã ou quem tem irmão, alguma vez na vida, uma briga, né? Que a gente não briga com os irmãos. Eu sempre falo, alguma vez na vida você já teve algum desentendimento com o irmão, com a irmã? Sim, isso é óbvio, isso é normal, isso é natural, porque cada um tem uma visão de mundo diferente. Então, agora imagina dentro de uma organização. Né? Se em casa nós temos divergências, nós temos conflitos, né? Que teoricamente todos criados sob as mesmas condições e tudo mais, sob o mesmo teto. Agora imagine dentro de uma empresa, né? Como é que é isso? Agora imagine dentro de uma empresa familiar, que muitas das vezes a gente não consegue nos diferenciar, a empresa não consegue fazer essa separação casa-trabalho, né? Imagine os conflitos, né, que podem ocorrer diante dessa situação, né? Vamos lá, Carla disse aqui, pois é, no caso da laranja, ainda poderiam plantar e ter várias laranjeiras. Imagina quanta casca e quanto suco depois. Perfeita a conclusão da Carla. Pessoal, enquanto o Gustavo ia explicando, eu ia abrindo aqui no meu computador, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só, esse aqui é o modelo dos 3 círculos, do John Davis, que é o maior especialista de empresas familiares do mundo. No número 1, nós temos aí herdeiros que podem querer ser apenas sócios. No número 2, nós podemos querer ter herdeiros ou familiares que queiram ficar apenas na família, não queiram trabalhar na empresa nem ser sócios. E no número 3, podemos ter familiares que queiram ser só executivos, empregados, apesar de ser um pouco mais difícil disso acontecer na hora de uma sucessão, ser apenas empregado. Mas isso pode acontecer, dependendo de cada caso. Agora, no número 5, eu acho que é o número 5, não, eu acho que não, é o 2. Está aparecendo um pouco invertido aqui para mim. Não está tão fácil de ler para mim quanto está para vocês. Mas eu acho que é o número 2, você é ao mesmo tempo executivo da empresa e ao mesmo tempo sócio. E o número 4, você é da família, mas é também apenas sócio, você não trabalha no dia a dia da empresa. E no número 7, você é os 3. Você é sócio, você é membro da família e, ao mesmo tempo, você trabalha no dia a dia na empresa. Então, assim, é justamente o caso da laranja aí que o Gustavo estava falando. Você quer negociar com membros de uma família, às vezes ele não quer ser executivo, ele quer ficar recebendo apenas os dividendos. Ou então tem um que quer vender a parte dele, ó, tchau, bem, você quer fazer outra coisa que não tem nada a ver com a empresa na minha vida, eu só quero pegar o dinheiro para investir num outro negócio para mim, pronto.
ao invés de você fatiar a empresa em vários pedaços e dar um pedaço para cada um, para tentar satisfazer todos os filhos da mesma maneira. Porque tem donos de empresas que têm dificuldade eles têm receio de decepcionar um dos filhos e dar a impressão de que estão satisfazendo apenas um deles. Olha só que interessante. Então, através desse modelo dos três círculos, você pode dividir interesses de uma forma muito bacana e deixar todos felizes e satisfeitos com o acordo. Só lembrar, Gustavo, para quem entrou, várias pessoas entraram aí bem depois de eu ter feito uma solicitação, que eu vou fazer mais uma vez. Apertem aí no coraçãozinho no canto inferior direito para impulsionar nossa live e no aviãozinho que tem aí no meio do vídeo, na parte inferior do vídeo, para compartilhar com seus contatos, para a gente aumentar aí o número de pessoas participando dessa live aí. E fiquem à vontade para comentar e fazer perguntas. É isso aí, Cláudia, tamo junto. E aí, Gustavo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Sim, e até mesmo que você comentou aí com essa questão, eu acho que até é o fato de ser a primeira sucessão ser mais fácil, porque tem muito menos interesses, né, nesse aspecto aí. Menos pessoas envolvidas, menos interesses envolvidos. Então, eu acho que fica mais fácil, eu imagino, né, você que é o especialista nessa área da empresa familiar, que o que acontece? Na primeira sucessão, acho que fica mais fácil, estão mais ligados, os herdeiros estão mais ligados, né, ao negócio, né? Já nas sucessões depois posteriores, né? Eu acho que amplia muito mais esse leque. Então, às vezes, tem pessoas que realmente não querem tocar o negócio, como você falou, eu quero pegar esse dinheiro, eu não quero ser o gestor, eu quero só saber dos dividendos, eu quero pegar minha grana e partir para outro negócio. Eu acho que isso também ajuda, é um fato, né? De ser a primeira sucessão ser mais fácil, digamos assim, né? Com certeza. Concordo totalmente com você. O Luiz Veloso, aí proprietário de uma das marcas mais icônicas do Rio de Janeiro, a Casas da Banha, que está voltando ao mercado agora, ele dizia assim, professor, então uma sucessão não deveria ser feita ano a ano, uma forma de entrar na política da empresa, mesmo que ela não tenha? Com certeza. Eu já vi empresário dizer assim, Antônio Carlos, eu vou deixar para fazer a sucessão quando chegar o momento. Não faça isso. Você não prepara um líder para assumir uma empresa, para lidar com toda essa complexidade de uma hora para outra, somente quando ele estiver pronto, ou somente quando chegar o momento. Você não faz isso. Você tem que fazer as coisas com antecedência. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 7 anos de idade. Eu já falei aqui essa história em outras lives. Então, eu já era preparado para começar, já para começar a entender como as operações da empresa dele funcionavam, para entender a complexidade, para saber como me relacionar com as pessoas, como funcionava o setor. Então, comece a acostumar seus filhos desde cedo, o mais cedo possível. Obviamente, devagar, aos poucos, tomando os cuidados devidos, com uma assessoria certa para não ter problema, porque empresa familiar é algo extremamente delicado. Às vezes, algumas pessoas, não são todas, obviamente, não dá para generalizar, algumas pessoas só precisam de algum pequeno pretexto para fazer um conflito, para ter um desentendimento. Então, as coisas têm que ser feitas de forma bastante cuidadosa numa empresa familiar. Não é isso, Gustavo? Isso, com certeza, né? E aí o conselho, né? É importante a gente ter a questão do conselho familiar, né? Eu sempre falo o seguinte, conflito realmente vai sempre existir. Então, a gente não tem como eliminar o conflito. O que nós temos fazer com que esses conflitos sejam minimizados, tá? Então, não vai ter como resolver os conflitos. Então, temos que minimizar esses conflitos. Como é que a gente pode minimizar esses conflitos? A gente pode minimizar esses conflitos através da cultura da empresa, através de por exemplo, uma política, onde eu vou determinar aqui uma norma de conduta, um código de ética, ou uma coisa desse tipo, o próprio conselho administrativo, né, que possa ter dentro da empresa. Então, são ferramentas que ajudam, né, na hora de minimizar esse impacto dos conflitos que realmente, naturalmente, vão ocorrer dentro das empresas, né? Com certeza, Gustavo, é isso mesmo.
Por exemplo, uma maneira muito boa para diminuir os conflitos da empresa é implementar um conselho de família na empresa. Um Sim, conselho de família que é totalmente diferente do conselho de administração, você vai colocar todos os familiares de lá dentro. É uma maneira deles não interferirem na gestão e no dia a dia da empresa. Você coloca todos eles lá, faz todo um treinamento, toda uma preparação para eles lá, coloca um mediador sem interesses, neutro na situação, para que eles possam se harmonizar, poder ter uma boa convivência entre eles e fazer com que eventuais divergências e conflitos não respinguem no dia a dia da empresa. É isso que é interessante. Isso que eu ia perguntar sobre o conselho familiar, é o que a Carla está falando. O conselho de família a gente chama, Carla. Então, é fundamental o conselho de família. Tem muita empresa familiar que ainda está subestimando o poder de um conselho de família. Tem alguns familiares que eles não querem sair da empresa. Ao invés de você simplesmente tirar esses familiares da empresa, você tira eles apenas do dia a dia da empresa e coloca eles aonde? No conselho de família. Eles vão continuar se sentindo parte da empresa, mas sem afetar o dia a dia da empresa. E lá você coloca várias atividades, você faz uma agenda para eles poderem cumprir. Obviamente, esse conselho de família tem que estar subordinado ao conselho de administração, com certeza. E fazer uma formação de herdeiros, é isso mesmo, Claudio. Estou vendo aqui os comentários. Vamos lá, não, então. Então, numa empresa familiar, a gente tem essa complexidade, né? Que a gente tem um stakeholder a mais que se chama família, que é a família. principal diferença da empresa familiar para a empresa não familiar. Gustavo, eu quero contar aqui uma história para as pessoas que estão nos assistindo. Tem uma empresa familiar que eu conheci que é bastante interessante. O presidente da empresa, ele ganhava mais do que os irmãos dele. E os irmãos protestavam. Peraí, como é que pode ele ganhar mais do que a gente? Isso não é justo. Todo mundo tem que ganhar o mesmo salário. É, Mas tinha um porém aí. Ele era o único que trabalhava na empresa. E ele era logo o presidente da empresa. Ou seja, pelo menos o presidente é o que mais tem que trabalhar na empresa, é o trabalha. líder principal. Exato. Então, assim, as pessoas de fora, algumas pessoas de fora da empresa comentavam: como é que pode, isso não é justo? O que que a gente tem que fazer? O que eles têm que fazer? Mas, assim, havia uma briga, uma rixa muito grande com os familiares que não trabalhavam na empresa, que queriam ganhar mais do que o único que trabalhava e que assumia toda a responsabilidade da gestão da organização. É Uhum. incrível como as empresas familiares funcionam em alguns casos, né? Não todos, É, obviamente. pois é interessante, né? Porque, como eu falei, né, existe um método chamado método de Harvard, que ele trabalha com alguns elementos. Primeiro, é a questão das pessoas, você separar as pessoas dos problemas. Nós temos aí trabalhar os interesses, nós temos a questão das opções, né, colocar aí as opções, nós temos que colocar alternativas, e nós temos a questão de critérios. Os critérios, eles têm que ser o quê? Critérios justos, critérios imparciais, porque a pior coisa é aquela sensação da injustiça. Então, essa questão da remuneração, ela é uma questão delicada, né? Mas a gente tem que entender que ela tem que atender os critérios, as normas de gestão com base no RH da empresa, né? Pode colocar os critérios, seja lá de meritocracia, ou seja lá quais forem, mas para que as coisas não se misturem, né? Porque quanto mais clara a coisa tiver, quanto a coisa é mais direta, mais imparcial, tá? Isso vai gerar essa sensação de justiça, né? Então, eu acho que ficaria, né, como falei, para minimizar, né, solução a gente não vai ter. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, Antônio Carlos: a gente não encontra soluções perfeitas. O que nós temos são alternativas. Então, quando a gente fala de alternativas, nós estamos falando de prós e contras, né? Então, nunca vou encontrar uma alternativa perfeita que atenda todas as necessidades. Então, nós temos o que? Alternativas. Então, são prós e contras. Então, eu tenho que pegar aquela alternativa que tenha mais pró do que contra. Agora, uma solução perfeita que venha agradar a todos, isso não existe. Eu costumo, né, comentar
sobre isso. Então, quando a gente trabalha critérios claros, objetivos, isso facilita muito. Né? Então, e esses critérios têm que estar diretamente ligados aos aspectos das normas de gestão da empresa. Olha, a norma de gestão é essa, definir esse ponto. Quando a coisa é bem clara, definida, não tem, isso vai ajudar a resolver esse tipo de problema, principalmente problemas ligados à parte de remuneração, né, que é uma coisa bastante delicada, né, entre as pessoas, e outros problemas também. Trabalhar critérios claros, objetivos, imparciais. Eu acho que isso ajuda bastante a minimizar esse tipo de conflito. Um dos maiores cuidados que a gente tem que ter na fase de negociação uma empresa familiar é com irmãos. É isso mesmo, é com irmãos. Quando irmãos têm uma certa proximidade de idade, o potencial de conflito é maior quando a diferença de idade entre eles é maior. E a possibilidade de conflito também é maior depois que eles casam, do que em relação quando eles são solteiros. E à medida que a empresa ela vai se expandindo, vai crescendo, como eu falei aqui, segunda geração, terceira geração, quarta geração, a sucessão vai ficando mais complexa, como eu falei no início. O problema é que a segunda geração ainda se conhece. Eles não tão bem quanto a primeira geração, mas na terceira a família já se torna muito grande, primos já não se conhecem bem, exatamente, já começam primos de segundo grau, ou então primos de primeiro grau, mas primos distantes. Imagina você colocando todo esse pessoal para ser sócios. Todas essas pessoas para serem sócias. Imagina a complexidade que é. Agora imagina nas empresas multifamiliares, que eu faço questão de citar as empresas multifamiliares em todas as minhas lives dessa semana. As empresas multifamiliares é quando dois sócios ou mais não são da mesma família, mas cada um resolve colocar filho, sobrinho, neto para trabalhar na empresa. Então, são várias famílias, multifamiliares. A empresa familiar é uma família só, do mesmo fundador. As multifamiliares são várias famílias. Então, a multifamiliar ela é ainda mais complexa, porque se às vezes da mesma família, os familiares eles não se conhecem, à medida que a família vai crescendo, vai se expandindo, vai aumentando o seu número de membros, imagina numa multifamiliar onde a probabilidade entre diferentes famílias ter afinidade é menor. Então, assim, uma coisa é papai e os sócios terem afinidades. Outra coisa é papai e o sócio dele trabalharem para unir os herdeiros para poder serem sócios e não serem sócios desconhecidos uns dos outros. Isso daí é uma coisa muito importante. Estamos começando a entrar aqui na nossa última parte da nossa live. Gustavo, gostaria de acrescentar alguma coisa nessa complexidade? E é interessante que você falou, porque eu fico imaginando, né, aquela questão, né, de que as pessoas chegam assim, olha, precisa de uma empresa multifamiliar, né, como você mencionou, né, onde nós vamos ter aquela pessoa que, olha, coloca o sobrinho, o primo, porque está precisando, tal. A gente tem que entender que é empresa, é um negócio, tá? Não é uma entidade, caridade, enfim, não é porque precisa, porque existe uma diferença entre precisar e merecer, né, e estar preparado, né, para aquilo. Então, não é porque está ali a preço familiar que eu vou colocar sobrinho, colocar primo, colocar, enfim, várias pessoas da família na empresa. Porque é um negócio, então tem que ter as pessoas preparadas e merecedoras para aquilo, né? É o que a Cláudia comentou aí, questão da formação. Será que a pessoa está preparada? Claro, a empresa até pode treinar, qualificar aquela pessoa, mas a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Isso. A Cláudia perguntou aqui quanto tempo, em média, leva uma mediação numa empresa familiar. Você está falando de mediação e arbitragem, não é isso? Depende. Uma mediação, inclusive, vai ser o assunto da nossa live de terça-feira aqui. Essa série de lives vai de segunda a domingo, mas terça-feira eu vou fazer uma live para falar sobre isso, eu vou trazer uma especialista nesse assunto. O Luiz Veloso. Luiz, eu não estou entendendo a sua pergunta, eu não entendi. Se você puder escrever aí novamente a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta.
Assim, numa empresa familiar, os donos têm que se atentar para o seguinte: a melhor maneira de criar bons negociadores numa empresa familiar é desde criança. Desenvolver filhos com bom controle emocional, com uma boa capacidade de relacionamento, empatia, confiança, todas essas habilidades que são chamadas hoje em dia de soft skills, que são Sim, habilidades pessoais e de relacionamento que as pessoas precisam ter, que são diferentes das habilidades de hard skills, que são habilidades mais técnicas que a gente precisa. As duas habilidades, obviamente, são muito importantes. Nenhuma é mais importante do que a outra. Obviamente, cada caso é um caso, e em alguns momentos as softs vão ser mais importantes do que as hards, e vice-versa. Mas, para você desenvolver bons negociadores, você tem que começar a cuidar dos seus filhos desde criança. E não apenas saber educar os filhos, mas também saber introduzir os filhos aos poucos na empresa, obviamente. Não é isso, Gustavo? Concorda? exata, exatamente, Antônio. Questões das soft skills, né, dessas competências comportamentais, dessas competências atitudinais, é muito importante. Né? Como você falou, mencionou a empatia, né? A questão de ter um equilíbrio, principalmente ter um equilíbrio emocional muito grande, porque o que acontece? Uma negociação envolve processo de tomada de decisão. E por mais que a gente chegue e fale, todas as minhas decisões são racionais, não, mentira. Nós tomamos muitas decisões de cunho emocional, porém até podemos justificá-las de forma racional. Mas nós tomamos muitas decisões de cunho emocional, principalmente nas empresas familiares. Principalmente nas empresas familiares. Sim, sim. Então, ter o equilíbrio emocional é muito importante. A questão, vou falar da empatia, a, a questão também de saber ouvir, né? As pessoas escutam, mas não param de escutar. Nós temos que saber ouvir, ter paciência, muito importante. Ter paciência também é uma característica que a gente tem que estimular Demais. junto com os filhos, porque na hora de assumir a empresa, na hora de negociar. Então, realmente, as soft skills são fundamentais, né? Nós estamos entrando, né, na chamada indústria 4.0, né? Então, nessa chamada revolução 4.0, na quarta revolução industrial, né? Então, cada vez mais vai demandar, né, habilidades, né? Vai demandar essas competências soft, né? Essas competências comportamentais, essas competências atitudinais, né? Claro, evidentemente, né, as competências técnicas vão continuar sendo importantes, mas cada vez mais as competências soft também estão ganhando um peso muito grande, né? Principalmente nesse momento aí de indústria 4.0. Gustavo, antes da gente finalizar, conta pra gente aquela história lá do Pão de Açúcar, do Abílio Diniz, que brigou lá com o sócio dele. É um case bem Pois legal, é, bem bacana pra gente encerrar aí com chave de ouro. é interessante, é uma história interessante, porque é o seguinte, né? No início dos anos 2000, acho que, se não me engano, em 2005, 2004, né, o Grupo Cassino, que é um grupo francês, né, comprou parte do Grupo Pão de Açúcar. Sabemos que o Grupo Pão de Açúcar, né, era uma empresa familiar, né? O pai do Abílio Diniz, acho que na década de 40, né, nos anos 40, que fundou o grupo, né, a empresa. E então, em 2005, se não me engano, o Grupo Cassino, um grupo francês, adquiriu parte do Pão de Açúcar. E começou a ter, lá na frente, problemas, né? Conflitos de interesses e tudo mais. E o Abílio Diniz entrou num litígio muito grande, né, com o Grupo Cassino, isso em 2014, 2012, 2011, por aí. E já estava tendo litígio, essa briga, consumindo há bastante tempo, gastando muito dinheiro, muitos recursos, né, despendendo muitos recursos e tudo mais. E não ia para frente, né? Não encontrava um consenso, não chegava, né, a um acordo comum. E aí até o William Murray, né, que ele junto com o Fisher, o Roger Fisher, né, que escreveu um livro chamado Como Chegar ao Sim, né, que isso fala das métodos da escola de Harvard, né, a metodologia de Harvard, que são professores de Harvard. Então, o William Murray foi contratado pelo Abílio Diniz
e começou a tentar ajudar nesse processo de negociação junto com o Grupo Cassino. E foi interessante que assim que o Uri começou a trabalhar nesse processo, em 5 dias, um litígio que estava durando mais de 2 anos, em 5 dias conseguiu resolver. Resolveu por quê? Porque ele começou a trabalhar um ponto central, que faz parte do método Raffles, que nós já falamos aqui, que é a questão dos interesses. Então, o Uri chegou assim para o Abílio: o que você realmente quer? Aí ele começou a falar: eu quero tantos por cento das ações, no valor de X, isso aqui e tal. Não, sim, mas é mais do que isso, né? O que realmente você quer? Você está dizendo isso, que você quer essa remuneração em razão das suas ações. Mas o que você realmente quer? Eu quero a liberdade. Ponto. Então foi o fator primordial. Então, aquilo que nós falamos, né, logo no início, né, a importância de, quando trabalhar os interesses, as nossas necessidades, não é apenas aquelas necessidades declaradas, mas os nossos reais interesses. Então, diante desse real interesse que o Ability tinha, porque o que acontece? Aquele processo, aquele litígio, era durar muito mais tempo. Estava sendo previsto durar pelo menos mais 8 a 10 anos. E ia consumir muito mais dinheiro. Então, eu falei: vem cá, Abílio, você é um empresário de sucesso, uma das pessoas mais ricas do mundo. Você precisa disso? Vai continuar nessa briga? O que você espera da vida? Então, é isso que é fundamental quando a gente trata dos interesses. Então, é um processo que está complexo, uma negociação complexa, que estava despendendo muito dinheiro, acabou sendo resolvido em poucos dias, simplesmente por fato de trabalhar exatamente os interesses, os reais interesses, e não apenas aquele que é declarado. Então, é uma história interessante, né? Que a gente pode exemplificar, né? Como funciona, né? Utilizando, né, o método do Harvard, né? Que é esse método de ganha-ganha. Então, o trabalho de interesse é o ganha-ganha. Então, não teve o ganha-perde. Então, todos acabaram ganhando, todos saíram satisfeitos na negociação, tanto o Grupo Cassino quanto o Abílio Diniz. Excelente. Esse caso aí deu muita polêmica na época, ganhou muitos holofotes, muito oba-oba na mídia, mas todos terminaram felizes para sempre. Foi como essa É, história é. terminou. Esse que é o importante.